A 31ª rodada do Brasileirão tem três favoritos claros e um cenário também bastante claro de escalação. Nesse vídeo aqui, eu vou te passar as melhores dicas estatísticas para te ajudar a mitar na rodada 31 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Foco aqui do canal é o Cartola FC, futebol, fantasy game de modo geral, tudo focado muito em dados e estatísticas, tá? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os inúmeros vídeos e conteúdos que a gente traz aqui, tá? E bom, a gente vai falar da rodada 31, mas antes, vamos falar do nosso desempenho na rodada 30, né? A gente já tinha feito um vídeo no domingo, antes de acabar a rodada, mostrando nossa parcial, né? Em que eu falei também mais sobre os confrontos aí dessa rodada mesmo, né? E a gente fez 78,81 pontos, tá? Ficou acima da média dos cartoleiros, mas eu não gostei da pontuação. Porque muita gente acabou passando de 100 pontos nessa rodada. Aliás, comenta aqui se você passou de 100 pontos. E a gente teve um diferencial negativo muito claro, né? A gente acabou não escalando o Rafael Veiga. A gente acertou algumas apostas, por exemplo, Adriano Martins do Atlético Goianiense, Yuri Alberto, a gente colocou ele e deu bastante certo. Igor Jesus, que a gente bancou também, foi muito bom, mas o fato de não ter o Rafael Veiga no nosso time fez nossa pontuação cair bastante, tá? Então foi uma decepção não ter ele no time, mas faz parte, né? Até falando um pouquinho da nossa escolha de não ter escolhido, né? A gente sempre traz para vocês aqui as tabelinhas por posição ali, né? Que tem bastante dados estatísticos. E, por exemplo, o Rafael Veiga estava com 40% de probabilidade de participar de gol, que era uma probabilidade bacana aqui. Estava na linha, por exemplo, de Alan Patrick, Almada, né? Ficava um pouco ali atrás de Garro e Lucas Moura, e na frente do Mateuzinho, por exemplo. Mas o time do Juventude não vinha cedendo muito ponto para meia e o Veiga fora de casa não vinha tão bem. Então, a gente acabou optando por fazer aposta em outros jogadores que não deram tão certo, né? Mas enfim, faz parte, cartola tem que escolher, vida de cartoleiro é assim mesmo. Essa rodada já passou, vamos para a próxima, né? Quem quiser ver um pouquinho mais sobre outras análises que a gente fez sobre o desempenho na rodada, né? Como eu falei para vocês, a gente gravou um vídeo no domingo falando um pouquinho mais sobre várias outras questões dessa última rodada que passou, tá? Vamos agora falar então da rodada 31, né? E vamos buscar agora se recuperar e trazer uma mitada. E vamos buscar nessa daqui passar de 100 pontos, né? Então, assim, a rodada começa lá no sábado, com Grêmio e Atlético Goianiense, Vitória e Fluminense, Flamengo e Juventude, e Palmeiras e Fortaleza. Então vai ser uma rodada muito legal, porque a gente vai ter várias escalações na nossa live, tá? Lá no vídeo de sexta-feira eu atualizo exatamente o horário da live, tá? Mas assim, a gente vai ter 8 escalações para a gente poder ter certeza. É sempre uma questão complicada ali no Cartola, né? Tipo, que time que eu escalo, que time que eu não escalo, sei lá o que, esse jogador pode ser poupado, não pode ser poupado. A gente vai ter certeza sobre essas escalações, tá? O Joga 10 News aqui, que a gente sempre usa bastante para trazer essa questão de escalações, ele está mais ou menos atualizado. Como assim mais ou menos atualizado? Como a gente tem jogos atrasados, né? Por exemplo, Fluminense e Atlético Paranaense vão jogar hoje, né? Terça-feira, jogo atrasado do Brasileirão. Vasco e Cuiabá também jogam jogo atrasado do Brasileirão. Então, ainda está meio desatualizado aqui essa questão de, por exemplo, o Atlético Goianiense não vai enfrentar o Atlético Mineiro nessa rodada. O Bahia não vai enfrentar o Botafogo. Mas dá para a gente olhar algumas coisinhas aqui, tá? No vídeo de domingo, eu também passei bastante aqui pelo SofaScore, pelo Flash Score, falando um pouco do desempenho dos times. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer um conteúdo novo. Eu falei para vocês que vocês batessem a meta de 200 likes, né? Fiquei bastante feliz com o vídeo, né? Era um vídeo que eu não costumava gravar antes de acabar a rodada. E, pô, eu achei bacana, assim. É um vídeo que não tem muita gente que assiste. A gente conseguiu passar de 1.500 visualizações. Então, achei bem bacana, bater uma meta de likes. Então, vou mostrar um conteúdo bem bacana, novo aqui, que eu trouxe para vocês, que acho que vai valer bastante a pena, tá? Mas, enfim, quem quiser ver mais essa questão do SofaScore, do Flash Score, aliás, é um site que eu tenho gostado bastante, o Flash Score aqui, para olhar os dados estatísticos, tá? De favoritismo e tudo mais. Por quê? Eles trazem a classificação do recorte que você quiser. Então, pô, quero ver mandante nos últimos 5 jogos. O Internacional é o melhor mandante dos últimos 5 jogos. Quero ver o melhor visitante nos últimos 10 jogos, é o Botafogo. Quero ver
nos últimos 5 jogos, classificação geral do Campeonato Brasileiro. Então, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras é o melhor time, o segundo é o Inter, o terceiro é o Botafogo. Os piores times aí nos últimos 5 jogos são Atlético Paranaense, Vasco, Bragantino. Então, é bem legal que você consegue fazer vários filtros e ajuda bastante a gente a fazer as escalações aí, tá? Mas, enfim, como eu falei para vocês, vamos trazer um conteúdo diferente aqui para vocês, bem interessante, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. É o nosso mapa do SG incrementado, tá? Então, esse é um conteúdo que eu já mostrei algumas vezes para vocês, tá? É um conteúdo que a gente manda lá para os sócios, só que a gente tem uma mudança agora, né? Vocês já costumavam ver aqui a probabilidade de SG, né? Só que a gente trouxe duas coisas novas. A probabilidade de vitória, que a gente pegou não só casas de apostas, mas também, não sei se vocês conhecem a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um departamento só focado em matemática para futebol. É muito bacana, tá? E lá eles trazem probabilidade de vitória. E a gente combinou casas de aposta mais essa questão de algoritmo de matemáticos para trazer a probabilidade de vitória do time nessa rodada. E aí também, além, claro, desses dados estatísticos que a gente já traz aqui de gols sofridos, SGs conquistados, gols marcados pelo adversário, tudo considerando mando de campo e os últimos jogos, a gente trouxe também algumas peças que são interessantes de cada time, tá? Então, já que o Joga 10 Rios não tá com um emparelhamento exatamente bonitinho ali, a gente trouxe aqui para vocês algumas peças que são interessantes de cada confronto, tá? Então, vou começar falando aqui dos jogos, tá? E eu falei para vocês que a gente tem 3 favoritos claros na rodada, tá? Que são Palmeiras, Flamengo e Grêmio, tá? Inclusive, se a gente colocar aqui na probabilidade de vitória, vocês vão ver que, por exemplo, Palmeiras está aparecendo com 62% na média, o Flamengo 59% e o Grêmio 57%. Todos bem próximos, tá? Depois a gente cai aqui 43, 46, que já cai bastante em relação ao Grêmio, tá? Então, esses 3 times se destacam bastante na probabilidade de vitória. A gente vai ter que focar bastante nesses times, tá? Se a gente olhar aqui em probabilidade de SG, a gente vê que também eles são os que estão mais à frente, tá? Palmeiras com 49% de chance de SG, o Flamengo 51% e o Grêmio 43%. E é interessante que se a gente olhar os adversários dele, então, Juventude, Fortaleza e Atlético Goianiense, são os times que têm menor probabilidade de vitória e também são os times que têm menos chance de segurar SG na rodada, tá? A gente falou para vocês, né, que o Juventude é um time muito frágil fora de casa, é um dos piores visitantes da competição, né? O Fortaleza também tem bastante dificuldade quando joga fora, né? O Atlético Goianiense, então, nem se fala, são 5 derrotas seguidas, é um time, sim, o pior time do campeonato, então aqui a gente vai ter um foco bem grande nas nossas escalações, tá? E eu trouxe alguns nomes interessantes para vocês. Então, por exemplo, no setor defensivo do Palmeiras, a gente tem Gustavo Gomes, que é sempre um cara muito forte, vai muito bem na bola aérea, né? Tem a probabilidade de SG ali. É um zagueiro que nos últimos jogos começou a desarmar um pouquinho mais, então muito forte. A gente tem o Everton do Palmeiras, que é um goleiro que tem feito um ótimo campeonato. No último jogo contra o Juventude, o Palmeiras acabou tomando de 5-3, que não é muito comum o Palmeiras tomar tantos gols assim, né? É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim o Everton não negativou, né? Conseguiu fazer umas defesas, sofreu até falta, né? Então é um goleiro sempre muito regular, né? A gente tem o Giai, eu não sei se ele vai para o jogo, eu imagino que não, na verdade, tá? Por exemplo, aqui no Joga 10, se a gente olhar, quem tá provável é o Mike, tá? E aliás, no jogo contra o Juventude, o Marcos Rocha saiu, né? E o Mike acabou entrando na vaga dele. Então, se for o Giai, eu até gosto, tá? O Mike, enfim, não sou tão fã do Mike, tá? E no setor ofensivo, claro, a gente tem Veiga e Estevão praticamente unanimidades para a rodada. A gente tem umas apostinhas aqui no Flaco Lopes e no Felipe Anderson, tá? Lá mais para frente no vídeo, quando a gente for escalar o nosso time, eu vou mostrar para vocês também sedimento para meia, para atacante, para zagueiro, que vai ajudar bastante a gente escolher algumas questões aqui, tá? No Flamengo, por exemplo, pessoal, a gente tem o Wesley jogando muita bola e, aliás, eu acho que é importante você ter uma peça, um lateral do Flamengo, tá? Ou o Wesley ou o Ayrton Lucas. Depois a gente vai fazer a comparação dos dois aí, tá? E tem o Léo Ortiz também, que teve uma queda aí nos últimos jogos, né, em questão de estatística, mas é sempre um zagueiro que talvez seja um dos jogadores mais consistentes da temporada do Flamengo, né? Então, pode ser um nome interessante. Eu gosto bastante dos dois laterais do Flamengo, tá? E do meio para frente, vocês viram ali que o Flamengo é o time com mais chance de marcar gol, né? O Juventude tem uma chance alta de tomar gols na rodada. E interessante, primeiro, a questão do Michael. A gente tinha escalado ele, né, até nesse vídeo de domingo, quando a gente montou um esboção lá. Parece que ele não vai para o jogo, né? O Felipe Luiz, no jogo contra o Corinthians, acabou substituindo
o time do Flamengo ali depois da expulsão do Bruno Henrique, e no lugar do Bruno Henrique entrou o Gonçalo Plata, né? O Bruno Henrique foi expulso, depois o Flamengo remexeu o time ali, entrou o Plata, o Michel ficou no banco. Então, felizmente a gente vai ter escalação, então se o Michel for pro jogo é uma peça bem válida, se for o Plata ou o Gabigol não me agrada tanto não, tá? Agora no meio, pessoal, a gente tem a Arrasca, quase unanimidade para a rodada, Gerson e Alcaraz, que são nomes bem interessantes para a rodada, tá? Vamos ficar de olho. Essa dobra do Flamengo é bem forte para a rodada, tá? No Grêmio aqui, a gente tem, no setor defensivo, Reinaldo, Rodrigo Eli e Marquezin, tá? Com peças interessantes. Ficar de olho numa questão que o time do Atlético Mineiro só marcou um gol nos últimos 5 jogos. Por isso que o SG do Grêmio é forte, tá? E por isso que vale a pena esses 3 que eu comentei. Mas o Grêmio tem tomado gols jogando em casa, tá? Tem sido um time que tem sido bastante vazado aí, né? Então, assim, toma cuidado com, por exemplo, dobrar a zaga do Grêmio, talvez não seja o mais indicado, talvez uma pecinha. Dobrar já é mais ousadia, tá? Rodrigo ele é um nome bem forte. O Reinaldo também, tá? Tem o pênalti a seu favor, é um cara que desarma bastante. Bem interessante, tá? O Marquezinho já acho que fica um pouco mais atrás de Reinaldo e Rodrigo Eli. E no ataque, a gente tem o Bright White, um nome que me agrada muito, tá? Para rodada. Nem sei se é assim que escreve realmente o nome dele, é muito difícil de escrever o nome dele, né? Mas a gente ainda tem o Cristaldo e o Soteldo se for para o jogo, tá? Por enquanto, a hora que eu olhei aqui o Joga 10 News, o Cristaldo, o Soteldo não estava provável, tá? Tá dúvida entre ele e o Aravena, né? Então tem que ficar de olho. De novo, a gente vai ter escalação. Muito bom que esses 3 times favoritos para a rodada, a gente vai ter escalação do Grêmio, do Flamengo e do Palmeiras, tá? Então vai ser bem importante isso, vai ser uma rodada bem favorável nesse sentido, tá? Enfim, falando um pouquinho dos outros jogos aqui, a gente tem, por exemplo, o quarto time em probabilidade de vitória é o Vitória, né? Que eu não sei se eu concordo muito, tá? A gente traz ali casa de aposta, tá? Essa matemática da UFMG. Eu não acho que o Vitória seja o quarto maior favorito, tá? Tanto é que se vocês olharem aqui nesse algoritmo, que daí sou eu que crio ali para pegar a probabilidade de SG, o Vitória não aparece com uma probabilidade de SG tão alta. Eu não destaquei nenhum nome, tá? Eu acho que o jogo entre Vitória e Fluminense tende a ser um jogo com tendência de gols. Eu até coloquei o Fábio pelas defesas, mas acho que os principais nomes desse jogo entre Vitória e Fluminense são jogadores ofensivos. Então, Mateuzinho pela média básica e o Arias também é um cara de muita média básica, tá? Interessante aqui para a rodada. Os nomes interessantes. O quarto time para mim em probabilidade de vitória é o Botafogo, tá? Precisa ver a questão da escalação, né? O Botafogo, como eu falei para vocês, joga Libertadores contra o time do Penharol na quarta-feira e no outro meio de semana tem Libertadores de novo, né? Só que o problema é que o Botafogo não pode poupar, porque o Palmeiras está na caça a 1 ponto. Se o Botafogo empata com o Bragantino lá em Bragança, né? E o Bragantino é um time chato ali, né? Tem seu potencial quando joga em casa. Se empatar e o Palmeiras ganhar do Fortaleza, o Palmeiras já assume a liderança, tá? Então, eu acho que o Botafogo vai vir com o time titular, tá? E se vier com o time titular, é favorito contra esse Bragantino, como vocês viram ali, né? No Flash Score, o Bragantino, ó, vive uma fase bem ruim, né? Se a gente pegar aqui com o mandante os últimos 5 jogos do Bragantino, tá bem mal também, tá? Então, eu acho que o Botafogo é, para mim, o quarto maior favorito para a rodada. Vitinho, uma peça muito forte, tá? A gente sabe que o time do Bragantino perde muita posse de bola ali com os laterais. John é um nome interessante, ele pensando nas defesas. O Alexander Barbosa também é um nome interessante aí. No ataque, Igor Jesus, Luiz Henrique dividem o protagonismo ali, né? Outro time que eu acho que é favorito para a rodada seria o quinto e sexto, o Vasco e o Corinthians, tá? O Vasco até parece com uma probabilidade boa de vitória aqui. A gente tem um Verratti muito forte para a rodada, tá? Tem o Lucas Piton, que muita gente não tá olhando, é um lateral bastante ofensivo que pode ser interessante, tá? O Corinthians eu também acho que tem um favoritismo, mesmo sendo um time muito fraco fora de casa, né? O Corinthians melhorou seu desempenho e vai enfrentar o Cuiabá, quem sabe tem muitas dificuldades, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Hugo Souza e o Kaká podem ser peças interessantes para a gente poder dar uma olhadinha. Garro, um nome muito forte para a rodada pela média básica que ele apresenta, apesar de ser um cara que costuma desempenhar melhor em casa, né? A gente tem o Memphis, que não jogou ali contra o Flamengo, mas é um cara muito qualificado, fez um golaço de falta ali pelo Brasileirão. Então pode ser uma peça interessante para vocês apostarem também, tá? Me agrada. E daí a gente já vem para confrontos mais equilibrados. Por exemplo, Criciúma e São Paulo, você tem que a probabilidade de vitória está muito próximo, né? Eu acho que o São Paulo é levemente favorito. Então, eu acho que o Sabino pode ser um nome interessante na defesa, Lucas e Luciano para apostar no ataque. Mas no Criciúma a gente tem um Rodrigo e Bolasie que podem ter um potencial legal para a rodada, tá? São interessantes. Outro confronto que eu acho que é equilibrado, Atlético Paranaense e Cruzeiro, tá? As estatísticas estão indicando um pouquinho mais Atlético Paranaense, tá?
O Cruzeiro pode poupar algumas peças também, porque vai jogar Sul-Americana contra o Libertad, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é o Libertad. Tem que dar uma olhada ainda, mas com certeza tem jogo pela Sul-Americana nesse meio de semana e no outro, então pode ser que poupe algumas peças. Se não poupar, acho que fica ainda mais parelho o jogo pela fase do Atlético Paranaense em casa, tá muito mal, tá? O Atlético Paranaense até entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão, e vocês veem que como mandante é o pior mandante aí nos últimos 5 jogos, não vem desempenhando bem lá na Liga Arena. Então, se o Cruzeiro vier titular, o Willian e Matheus Pereira são peças muito interessantes. Se vier reserva, eu já gosto das peças do Atlético Paranaense, né? Mikael e Nicão. Então, vamos ficar de olho nas notícias aí de meio de semana para dar uma olhadinha, tá? E aí, claro, outros jogos aqui, daqui mais para baixo, eu não confio muito em ninguém. Último destaque que eu quero fazer para vocês: Internacional e Atlético Mineiro, tá? Eu até destaquei o Daverson aqui, mas para mim o Inter é bem favorito para a rodada, tá? Porque o Galo também deve poupar jogadores, tá? Então, assim, a gente tem times favoritos pensando mesmo nas estatísticas ali, na qualificação do elenco, mas também tem times favoritos pensando no que o adversário deve poupar, né? Então, por exemplo, o Galo vai enfrentar o River pela Libertadores hoje, até o primeiro jogo, né? E é no Mineirão, e o segundo jogo é lá no Monumental de Núñez, né? Então, vai ser um jogo muito pegado. O Galo já tá focado realmente nas Copas, então deve poupar o time todinho, tá? Então, o Inter, pela fase que o Inter vem vivendo, muita chance. O Inter tem um jogo atrasado. Se ganhar, entra no G4. Se eu não me engano, são 10 jogos que o Inter não perde com o Roger Machado. Ele acertou o time. Então, a gente tem Bernabé jogando muita bola, tá? Muito ofensivo. A gente tem um Borré, que é o jogador que mais cria chance de gol por 90 minutos. O Wesley gerando muita média básica, Lampa caracaço de bola. Então, muita gente não vai olhar no Inter por jogar fora de casa contra o Galo, mas é um time que eu acho que tem bastante potencial para a rodada, tá? Então é isso, é um material que eu acho que é bem bacana, ajuda bastante a gente olhar em probabilidade de vitória, SG, gols marcados e sofridos, ainda juntando as peças ali. A gente, claro que teriam outras peças que a gente poderia colocar. Assim, eu poderia sair colocando todos os jogadores aqui, mas eu gosto realmente de dar uma filtrada. E quando a gente vai escalar o nosso time daqui a pouquinho, eu vou filtrar ainda mais, tá? Então, pessoal, como eu já mostrei esse material aqui para vocês, eu vou disponibilizar ele gratuitamente para vocês no nosso grupo do WhatsApp, tá? Lá no final do vídeo eu explico para vocês como é que vocês entram no grupo do WhatsApp, tá? Para quem não sabe ainda, eu explico lá no finalzinho do vídeo, tá? E aí, esse material vai estar disponível lá para vocês checarem, olharem as peças para escalação, tá? Então é isso que eu queria trazer sobre análise de confronto, sobre peças que são interessantes aí para a rodada. Agora eu vou vender todo o nosso time aqui e começar a escalar, tá? Vamos olhar também o segmento dos adversários, tá? Trazendo um conteúdo bem estatístico para vocês e trazendo algumas peças que eu acho que são interessantes para a rodada, tá? Antes de a gente começar a escalar, quero destacar para vocês aqui, pedir de novo, eu sempre faço. Eu sei que é meio chato, tá? Eu até trouxe aqui embaixo, já deixei o formato do canal com essa barra aqui embaixo para não ficar falando sempre, mas, cara, é muito importante, tá? Não custa nada e o like ajuda demais, assim, demais mesmo a gente aqui. Por quê? Porque o YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo, recomenda mais vezes para vocês, e ele entende que o conteúdo é de qualidade e recomenda para mais pessoas, tá? Que é muito importante. A gente gasta um tempo aqui, vocês veem que a gente traz uma análise bem qualificada, então é um tempo gasto e a gente precisa ter um retorno. O retorno que tem para quem traz esses vídeos aqui no YouTube é o canal crescer, aparecer mais gente que queira ajudar o canal, ter sócio no canal. Então é muito importante que o canal cresça, né? Então, dá aquela moral, não custa nada o like, tá? Vamos deixar aquela tradicional meta de likes aí, ó. 300 likes para a gente mostrar a tabelinha de atacantes, né? Que eu falei para vocês da última rodada aí que tinha do meia, tinha também dos atacantes. Se vocês baterem na meta de 300 likes, a gente traz a tabelinha de atacantes. E um outro material que a gente tem trazido também, essa comparadora aqui, até na última rodada mostrei a comparação do Yuri Alberto e Lucero para escolher qual que seria a nossa aposta. O Yuri Alberto acabou ganhando, né? Essa rodada tá muito difícil de escolher o capitão, tá? No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do capitão, mas se vocês baterem a meta de likes, eu trago esse gráfico de comparação para o melhor capitão para a rodada, tá? Então, 300 likes. E também ajuda a gente se inscrevendo no canal, tá? Quem é novo aí, eu tô com a meta de chegar até o final do ano aos 5 mil inscritos. Então, dá aquela moral pra gente. Quem sabe a gente não chega até começar essa rodada, até sábado, aos 4.500 inscritos. Então, dá aquela moral, compartilha com a tia, com o tio e tudo mais, tá? Mas é isso. Eu sempre esqueço de pedir. Segue a gente no Instagram também, a gente tem postado outros conteúdos lá bem bacana, tá?
Mas é isso, pessoal. Vamos parar de enrolação agora. Já fizemos nossos pedidos aqui de inscrição. Vamos agora começar a escalar o nosso time, tá? Ignorem esses favoritos aqui, tá? Na sexta-feira eu trago mais ali detalhado. A gente sempre traz um recorte mais fechadinho, assim, né? De quais são as peças mais interessantes. Não tive tempo ainda de atualizar isso, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, cedimentos para goleiros, tá? Então aqui a gente tem número de defesas cedidas para goleiro nos últimos jogos, tá? Aqui é a questão dos visitantes e aqui tem dos mandantes, tá? Cadê? Mandantes aqui, ó. Então, assim, a gente vê que o Atlético Goianiense até cede algumas defesas interessantes, tá? Para goleiro. O time do Juventude não cede muita coisa, tá? O time do Fortaleza também não tem cedido. Então, assim, Rossi, o Everton e Marquezin são goleiros interessantes para a rodada. Eles têm o seu potencial ali, tá? Por ter o potencial de SG, mas na questão das defesas eles ficam um pouco mais atrás, tá? Alguns goleiros que eu acho que tem um potencial mais interessante assim para a rodada, tá? Em questão de defesas, eu acho que a gente tem, eu mostrei ali para vocês a questão dos visitantes. Eu gosto bastante do John do Botafogo, tá? E gosto bastante também do Hugo Souza do Corinthians, tá? Tanto Cuiabá como o time do Bragantino são times que estão finalizando bastante, tá? Enfim, pelo momento de desespero, né? O Bragantino e o Cuiabá ainda estão ali na briga para fugir do Z4. Então eu acho que se pegar SG, tanto o John como o Souza podem sair com uma pontuação bem interessante, tá? Eu tô bem na dúvida ainda de qual goleiro que eu vou escalar, tá? Então eu vou montar primeiro no nosso setor de zaga e lateral, depois eu fecho aqui goleiro dependendo de como fechar, como a gente montar nosso sistema defensivo, tá? Mas como eu falei, o Everton, Marquezin e Rossi são goleiros mais focados no SG. John e Hugo Souza são goleiros que têm um potencial de SG não tão alto assim, mas tem um potencial bacana de defesas, tá? Para mim, esses são os 5 melhores goleiros para a rodada. Vindo aqui para a posição de zagueiro, vamos dar uma olhadinha aqui nos times que mais cedem para zagueiro, tá? Vamos olhar, zagueiros. Então, a gente tem aqui o time do São Paulo cedendo bastante. Eu até trouxe ali na nossa tabelinha do confronto, eu falei do Rodrigo do Criciúma, que é um cara que em casa ele tem o seu potencial, vai bem na bola aérea, tem seus desarmes, é um cara ousado. Se o Cruzeiro vier reserva mesmo, já tem cedido bastante. Quem sabe um Gamarra pode ser um nome interessante, um Kaique Rocha ali pode ser uma peça interessante. Mas zagueiro, eu gosto realmente de focar em jogadores que têm um potencial de SG, porque zagueiro dificilmente pontua ali muita coisa de média básica, não tem o potencial de SG, e claro, tenha outros potenciais ali para a rodada, tá? E aí, na comparação dos times que mais têm potencial de SG, por exemplo, o Fortaleza está cedendo 4,6 para zagueiro, o Atlético Goianiense 4,8, o Juventude 3,1, tá? Então vocês veem que nesse daí, o Gustavo Gomes e o Rodrigo Eli do Grêmio saem um pouquinho à frente do Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz até que teve uma queda, deixa eu mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil, que é um site que eu gosto bastante de olhar. Quando a gente for falar daqui a pouquinho dos laterais, que é importante separar lateral direita e esquerda, a gente vai usar mais o Cartola FC Brasil, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O Gomes eu vou escalar, acho que é um cara difícil de deixar de fora, tá? É um cara que vai muito bem na bola aérea ofensiva, né? Tem o potencial de SG, é sempre muito arriscado deixar ele de fora. Mas aí, para mim, os dois principais para fechar a zaga seriam Léo Ortiz e Rodrigo Eli, né? O Léo Ortiz está até mais escalado do que o Rodrigo Eli, mas olha isso daqui, ó. Cadê? Deixa eu trazer aqui, ó. Léo Ortiz. Cadê o Rodrigo Eli? Rodrigo Eli. Ó que interessante. Léo Ortiz teve uma queda aqui, ó. Vem de algumas rodadas que ele não vem tão bem. O time do Juventude não cede tanto ponto assim. Já pro Rodrigo Eli, os dados são bem bacanas, tá? É um cara que tem gerado sua média básica ali, vai bem na finalização. E também, olha, o Atlético Goianiense tem cedido bastante ponto para zagueiro, tá? Então, por enquanto, eu vou fechar minha zaga com Gustavo Gomes e Rodrigo Eli do Criciúma, tá? Então, além do Léo Ortiz também, que seria interessante, eu teria o Alexander Barbosa, pensando nesse SG do Botafogo, é um cara que tem buscado bastante desarme. Rodrigo do Criciúma é um nome interessante. O Kaká do Corinthians poderia ser um nome bacana. E fiquem de olho no Sabino também, tá? São Paulo acho que é favorito. Sabino tem sido um zagueiro de muita média básica, tá? Mas os três principais são esses: Gustavo Gomes, Rodrigo Eli e Ortiz. Por enquanto a gente vai com esses dois, tá? Vindo aqui para o lateral, pessoal, a gente não trouxe aqui esse sedimento porque não faz sentido, né? A gente tem que comparar lateral direito e lateral esquerdo. Lateral como um todo, mistura os dois, não adianta, tá? Então, eu quero trazer para vocês aqui no Cartola FC Brasil, primeira coisa, eu acho que tem que ter
um lateral do Flamengo, tá? Ou o Wesley ou o Ayrton Lucas. Então vamos comparar os dois aqui, ó. Wesley e Ayrton Lucas, tá? Vamos lá. Comparando primeiro a média básica dos dois, o Ayrton Lucas não é um lateral que tem me agradado tanto, tá? Vocês veem aqui, ó, 1.1, 1.3, 1.7. Aqui ele conseguiu 7.8, aqui foi bem até. Mas o Wesley tem mostrado para mim uma consistência um pouco maior, tá? Em questão de média básica. 4,3, 4,6, 3,8. Quando conseguiu dar uma assistência, estourou na pontuação. Então ele tem sido mais regular. Se a gente olhar a questão do cedimento, aqui o Puma Rodrigues foi um pouquinho melhor na lateral direita. Aqui Cáceres e Esteves muito próximo. Godoy e Fernando muito próximo. Aqui o Fagner na lateral direita foi um pouquinho melhor, mas em média básica foi parecido. Aqui o Willian acabou fazendo um gol de pênalti, mas assim, o segmento tá bem parecido, um pouquinho puxado para lateral direito, tá? E o Wesley já é um cara que eu acho que é mais regular. Então, por enquanto, eu vou fazer. Vou colocar o Wesley aqui e não Ayrton Lucas. Eduardo, dá para dobrar o Flamengo? Acho que até dá, tá? Seria uma opção interessante aí para a rodada, tá? Quem quiser fazer essa dobra, não acho que é loucura, não, tá? Aí, as outras opções de laterais que a gente tem aqui, por exemplo, saí do Willian, mas é um cara que eu acho que nem vai para o jogo, tá? Acho que ele vai ser preservado ali pelo time do Cruzeiro. Tem os laterais do Palmeiras ali, tanto o Caio Paulista como o Giai ou o Mike, tá? Se for o Giai, eu até acho que é bacana. O Mike e o Caio Paulista não são jogadores muito de cartolas, eu fico mais pé atrás em relação aos dois, tá? Mas a gente tem o Reinaldo, tá? Do Grêmio. Tá jogando muita bola, tá? Tem o pênalti, quer dizer, tá jogando muita bola, não. Na verdade, o Reinaldo nem tá jogando tanta bola assim, tá? Ele teve uma queda, mas ele tem o pênalti ao seu favor, tá? E o Atlético Goianiense é um time que cede bastante ponto para o lateral esquerdo, tá? Aliás, para os dois laterais, mas principalmente para o lateral esquerdo, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui o Reinaldo. Reinaldo. Então, como eu falei para vocês, ele teve uma quedinha aqui, tá? De desempenho, mas ainda tem o pênalti a seu favor. Mas olha isso daqui, ó. Os laterais indo muito bem contra o time do Atlético Goianiense. Olha a média cedida geral, 8,12. A gente tem o Ayrton Lucas mitando aqui, o Patrick indo muito bem, tá? Matheus Bidu também. Cede para os dois lados, tá? É que o Reinaldo tem o potencial do pênalti ali na comparação com o Igor, que é o outro lateral do Grêmio ali, tá? Pode ter o João Pedro também, que pode ter potencial, assim, bem forte os laterais do Grêmio para a rodada, tá? Por enquanto, como eu tô indo com o Rodrigo Eli, eu não quero dobrar o Grêmio aqui com o Reinaldo, tá? Então, eu vou passar outros nomes para vocês, que são o Bernabé do Inter, que eu acho que tem muito potencial, eu vou escalar, tá? E tem o Vitinho do Botafogo, tá? Como eu falei para vocês, são dois jogadores que não estão ali com potencial de SG tão alto assim para rodada, mas tem um potencial bacana de pontuação, tá? São dois jogadores que têm jogado muito bem. Então, resumindo a lateral, acho que tem que ter o nome do Flamengo, tem o Reinaldo, que é muito forte, se o Jair for pro jogo é bacana, gosto do Vitinho e do Bernabé como peças mais alternativas ali, tá? Por enquanto eu vou assim, e no gol, pessoal, eu vou com o John do Botafogo, tá? Para ter um SG do Botafogo aqui. Então a gente colocou uma peça do Flamengo, uma peça do Palmeiras, uma peça do Grêmio, uma peça do Inter e uma peça do Botafogo, tá? Que são jogadores que têm um potencial diferente. Quem quisesse pesar ainda mais a mão no Flamengo, ou no Palmeiras, ou no Grêmio, poderia colocar o Reinaldo aqui na dobra, poderia dobrar aqui o Everton, poderia dobrar os laterais do Flamengo, tá? São variações que eu trago para vocês aqui, tá? De técnico, a gente tem os três principais técnicos aí, claro, Abel Ferreira, Felipe Luiz e o Renato Gaúcho do Grêmio, que são os três principais favoritos, tá? Eu acho que o Felipe Luiz e o Abel Ferreira estão um pouco à frente do Renato Gaúcho, tá? Acho que são mais favoritos do que o Grêmio. Na comparação entre os dois, o Abel Ferreira eu acho que sai um pouquinho à frente, tá? Tem uma probabilidade de vitória maior ali, como a gente viu. E o Abel é um técnico que tem uma média alta, né? Porque ele coloca defensores no segundo tempo, então isso aumenta a média dele. Então eu gosto um pouquinho mais do Abel Ferreira aqui para a rodada, tá? Aliás, deixem nos comentários quem vocês acham que são o time mais favorito. Se é o Palmeiras, se é o Flamengo ou se é o Grêmio, tá? Para a rodada. E vamos agora para o meio para ataque. E daí eu já quero fazer uma pergunta que eu deixei aí, né? Será que vale um 4-4-2 para a rodada, pessoal? A gente vai responder analisando aqui o contexto, tá? Então, para mim, a gente tem dois meias que eu não abro mão de jeito nenhum, que são Rafael Veiga. A gente viu o risco aí na última rodada de deixar o Veiga de fora. E se fora de casa ele não vinha tão bem, em casa ele tá voando, tá? É um cara que vai muito bem quando joga em casa. Tem retomado seu potencial, deve ser o jogador de pênalti do Palmeiras, então não tem como abrir mão dele. O outro cara que não tem como abrir mão é a Arrasca, tá? O Arrasca é um nome muito, muito forte para a rodada, tá? Muito forte mesmo.
E aí, a gente tem muito nome de meia, tá? Eu vou destacar alguns aqui, depois eu vou mostrar o segmento para a gente poder escolher esses meias, tá? Mas, ó, Lucas Moura, muito potencial, mitou na última rodada, enfrenta esse time do Criciúma que é meio kamikaze, faz e toma muitos gols. A gente tem os dois jogadores que se enfrentam, né? Arias e Mateuzinho, com muito potencial para rodada, o Arias do Fluminense, o Mateuzinho do time do Vitória, tá? A gente tem Rodrigo Garro, que vai melhor em casa, mas assim, a gente precisa da vitória, enfrentando o Cuiabá, é um nome muito forte também para escalar, tá? A gente tem também o Cristaldo do Grêmio, que é um nome de muito potencial, tá? Para rodada. Em casa, principalmente, ele tem jogado muita bola, o Cristaldo, participado muito de gol ali, tá? A gente tem também o Nicão, que eu comentei, do Atlético Paranaense, que tem o seu potencial também, principalmente se o Cruzeiro vier reserva. Aliás, um dado interessante, o Nicão é um jogador que precisa de menos minutos para ter média no Cartola, tá? É o cara que tem mais média por 90 minutos. Então, Nicão jogando muito bem. Matheus Pereira, Felipe Anderson alternativo. Muito nome bom. E além disso, ainda tem os nomes do Flamengo, tá? Alcaraz e o Gerson, tá? Os dois jogando muita bola, tá? Assim, vocês viram como tem nome. Por isso que eu acho que o 4-4-2 é viável sim para rodada, tá? E aí vamos olhar o segmento aqui para meias para a gente poder escolher. E olha um destaque interessante, tá? Peguei os últimos 3 jogos aqui, casa e fora. O Atlético Goianiense tem cedido muito ponto para meia. Eu tenho destacado isso para vocês que o camisa 10 o cara que joga com o meia armador ali do time que enfrenta o Atlético Goianiense e o centroavante, toda rodada tem imitado, tá? Toda rodada. Vocês podem depois olhar no Cartola FC Brasil, tá? Então, eles têm o seu potencial muito forte, o Cristaldo e o Bright White, tá? A gente vê aqui que o Juventude cede 4 pontos para meias, tá? Então, é um destaque interessante para vocês. Fiquem de olho, quando a gente olhar os atacantes lá do Flamengo, os sedimentos, vocês vão ver essa questão aí, tá? Então, Juventude cedendo bastante ponto. Fortaleza também cede alguma coisinha ali, tá? E a gente vê que os outros destaques aqui, tá todo mundo mais ou menos em média, tá? Tem o Corinthians que cede bastante, mas assim, não dá para confiar ali em nenhum meia do Cuiabá, tá? Mas quero destacar principalmente isso, o Cristaldo e o sedimento aqui para o Juventude, tá? Vou deixar um mistério aqui para vocês se a gente vai fazer um 4-4-2. Vou falar primeiro do ataque, tá? Depois a gente volta aqui se a gente faz um 4-4-2 e fecha essa posição do meio de campo, tá? Então, no ataque, como eu falei para vocês, essa posição de meio ataque, até olhando aqui o sedimento para atacante, tá? Olha aqui, ó. Time do Atlético Goianiense, disparadaço, o time que mais cede pontos para atacante. Deixa eu até mostrar aqui para vocês no Cartola FC Brasil esse negócio que é impressionante, tá? Atacantes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Atacantes. Aqui, ó, Bright White. Olha isso, ó. Primeiro que ele tá voando, e olha isso. Alano, 16.2, Angel Romero, 22.2, Caio Jorge, 14,5, André Silva, 7,6, Pedro, 11,1. E até já trazendo o nosso próximo nome, o Estevão, esses dois eu acho que tem que ter no time de vocês, tá? Primeiro, o Estevão, o moleque tá voando baixo, um dos melhores jogadores do campeonato, passou o Neymar, o moleque tava jogando muita bola. E olha isso, nos últimos jogos aqui, Fortaleza, todos os atacantes imitaram aqui contra o time do Fortaleza. Aqui, Coelho e Canobi participaram de gol, Igor Jesus mitou, então assim, muito ponto mesmo para atacante, tá? Então, Bright White e Estevão eu não abro mão. Esse quarteto, pessoal, é muito forte para a rodada, e aliás, eles são os 4 melhores capitães para a rodada, tá? A gente vai fazer uma análise sobre eles aqui, tá? E aí, para fechar essas duas vagas, por exemplo, no meio eu já falei de vários nomes que eu acho que são interessantes. No ataque, a gente tem o Verratti, que é um nome bem bacana para a rodada. A gente tem o Michael do Flamengo, se for para o jogo, tá? Por enquanto ele não tá provável ali, mas o Michael também seria uma opção interessante. Luciano, bem bacana. Borré, Wesley, Luiz Henrique, Igor Jesus, Flaco Lopes, até o Gabigol pode ser um nome interessante para a rodada, tá? Então, assim, vocês veem como tem bastante nome. Se a gente olhar aqui a questão do cedimento, tá? Para atacante, a gente vê que o Bahia tem cedido bastante. Então, assim, o ataque mais padrão para a rodada, se você quisesse ir mais na segurança, você poderia colocar aqui Bright White, Estevão e o Verratti, tá? E aí no meio você poderia fechar ali com o Garro, seria o meio de campo, o time mais seguro de todos, tá? Um time bem bacana. Você poderia também fechar aqui com o Flaco Lopes, numa dobra do Palmeiras, já que o time do Fortaleza tem cedido bastante aqui, tá? Dobrar com o Aravena eu já não gosto muito, tá? E colocar o Michael. Vocês veem que o Juventude não cede muita coisa, tá? Então, eu vou fazer um 4-4-2, não vou colocar o Verratti. Essa rodada tá bem difícil para apostar, porque esses 4 nomes estão bem complicados, mas acho que a nossa aposta pode ser essa daqui, ó. A gente faz um 4-4-2. Eu falei que o meio e o ataque ali, o camisa 10, o centroavante, contra o time do Atlético Goianiense, tem imitado.
Então a gente vai colocar aqui o Cristaldinho, tá? Nome muito forte para a rodada. E para fechar, olha aqui, ó, a gente dobrou o Palmeiras, dobrou o Grêmio e não dobrou o Flamengo. A gente falou, né, que são os 3 principais favoritos, tá? A gente tem que focar nesses times. Então a gente vai dobrar esse meio do Flamengo, tá? E aí a gente tem o Alcaraz, que tem mostrado muito potencial, tá? Tem jogado muita bola. Mas, cara, eu me impressionei assistindo o jogo do Corinthians, tá? E Flamengo. O que o Coringa tá jogando, tá? O Gerson tá jogando muita bola, tá? E muita gente fala, pô, mas o Gerson não é um nome tão bom de cartola. O Alcaraz tá jogando muito bem. Mas olha isso daqui, ó. Olha as últimas pontuações do Gerson em casa, tá? 15,2 com muita média básica. E gol aqui, 9,9 contra o Vasco. Teve os 6 pontos aqui com média básica, 6,9 com média básica. Cara, o Gerson tá jogando um futebol fino demais, tá? Então a gente vai fazer essa apostinha, ó. É Vapa aqui. Vamos no Coringa, tá? Num 4-4-2, acho que tem potencial para rodada, tá? Banco de reservas, a gente vai escalar nosso vídeo de atualização. E agora vamos falar do capitão, tá? Lembrando que no vídeo de sexta-feira eu quero trazer para vocês baterem a meta de 300 likes aí. A gente vai trazer essa comparação entre os melhores capitães. Cara, colocar o Cristaldo ou o Gerson de capitão, acho que é muita ousadia, tá? O Estevão, ou o Verratti de capitão, acho que até poderia ser uma opção viável. Mas para mim, o foco no capitão tem que ser Bright White, Estevão, Arrascaeta e Rafael Veiga, tá? Por uma questão de que o Flamengo tá mais focado em Copas, né? E o Arrasca, a gente sabe que ele tem uma minutagem um pouquinho menor ali, ele tem sido substituído um pouquinho mais cedo. Eu não vou com o Arrascaeta, tá? Daí, a gente fica aqui com Estevão, Veiga e Bright White, tá? Eu acho que o time do Atlético Goianiense está tendo muito ponto para atacante, tá? Realmente, então o Bright White seria um nome bem bacana. Mas se a gente olhar aqui no nosso negócio, o Palmeiras está com uma probabilidade maior de vitória. E aqui, se a gente olhar, ó, o time do Fortaleza tem uma probabilidade maior de tomar gol do que o time do Atlético Goianiense, tá? E aí eu fico na dúvida entre Veiga e Estevão, tá? O Veiga em casa tá muito bem. Ele pode ter o pênalti a favor, até eu não sei quem cobra pênalti, se Estevão ou Veiga, tá? Mas assim, pelo fato do Fortaleza estar cedendo mais ponto para atacante do que para meia, olha aqui, ó. Cedimento para atacante 5,2, cedimento para meias do Fortaleza 3,1, tá? Então, eu vou colocar o Estevão, tá? O moleque tá voando baixo, passou o Neymar, tá? Tá jogando muita bola mesmo ali em participação de gol, então a gente vai colocar o Estevão. É uma posição, essa posição de capitão é uma das principais dúvidas para a rodada, tá? Eu vou realmente falar disso daí mais no vídeo de sexta-feira para comparar, mas por enquanto, vou dar uma moral pro meu Estevão aqui, faixa de capitão no moleque que passou o Neymar, e assim estamos escalados, tá? Tá difícil de ousar nessa rodada, mas a gente conseguiu trazer algumas peças diferentes, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Não esqueça do like, de se inscrever no canal, de seguir a gente no Instagram. Até a próxima. Falou! Ah, esqueci de um dedo. Nossa, é muito importante. Para você ter acesso a esse material, grupo do WhatsApp aqui, ó, tá no fixado nos comentários, tá? O grupo do WhatsApp tá fixado aqui nos comentários, junto com um link também para virar sócio, tá? R$ 24 em promoção. Tinha esquecido aqui de deixar aqui nos comentários fixado o grupo do WhatsApp. Agora sim, até a próxima. Falou!